Então, vamos nos conectando com o grupo de estudos, com a Casa Lucas de Assis, com os mentores e a egrégora desse grupo de estudos, pedindo que cada um de nós esteja aberto, receptivo e atento a todas as orientações, a todos o que a leitura que nós vamos ter, né, de aprendizagem, que cada um de nós esteja bem atento, bem conectado e aproveitando esse estudo para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Com muita gratidão a todos esses trabalhos, nós vamos fazendo oração de Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tá. Flávia, Oi. nós paramos, foi eu anotei aqui, 108, é isso? Isso, ali na 108, no parágrafo, ao vê-la, Saulo não dissimulou seu espanto, quando ele vai se encontrar com a Abigail. Tá, isso aí, então, é a parte final da Abigail, tá? Então, para a gente se situar, porque depois isso aí vai até o fim e vai dar assim, a última transição que nós vamos entrar no caminho dele de Damasco. E é importante agora a gente fazer uma relação que sempre tem feito desde o início do Tarso, do Saulo, orgulhoso, né? O poderoso, aquele homem que estava, na realidade, estava intoxicado pelo próprio poder e pela oportunidade que ele teve com a aposentadoria do Gamaliel e que ele assume, e aí uma das formas que ele encontrou de se sobressair na sociedade, impulsionado pelas trevas, né, pelo baixo astral, era de perseguição àqueles que significavam uma ameaça aos judeus, que eram os seguidores de Jesus, né, os seguidores da Igreja do Caminho. Então, as primeiras investidas que a gente viu bem, como é que se deu, e aí aquela força que ele pega, né, vai sendo impulsionado pela a abertura que ele deu da vaidade, do orgulho e assim por diante, ele teve várias incursões no mundo da luz, através do Gamaliel, e vai se enfraquecendo e vai tendo aquelas oportunidades, a oportunidade que todos nós temos na nossa vida, às vezes, de mudar, de se modificar, de se libertar, né, que é o caminho da libertação, que a gente sempre encontra. Um dia a gente encontra. A nossa história espiritual de qualquer pessoa no universo, ela em algum momento encontra a sua libertação. Em algum momento encontra o que a gente vai agora conhecer adiante, a sua estrada de Damasco. E ele teve várias oportunidades e agora vai ter a última, né? Que ele poderia agora, simplesmente no momento derradeiro que ele se defronta com a própria Abigail, com a exemplificação que ela tem assim, de altivez, pelo amor, perdoar pelo amor, e não perdoar porque muitas vezes até a gente faz o esforço de perdoar, porque pelo ensinamento cristão a gente aprende que tem que perdoar, né? Muitas vezes a gente perdoa porque a lei é do perdão, mas ela não. O espírito é tão sublime que pelo amor acaba o perdão se contagiando toda essa situação, que ela poderia ter muito rancor, muita raiva, muita angústia interior, podia ter uma determinada revolta contra o Saulo e contra a própria sociedade, ou contra o próprio Deus, né? Que muitos até se revoltam contra Deus na hora da grande adversidade, da grande dificuldade, do obstáculo, da dor interior, da incompreensão e assim por diante. E ela jamais titubeou, e com esse amor contagiante, ela vai ter esse encontro agora com o Saulo, que pelo seu orgulho não havia ainda procurado antes, né? Embora ele tenha tido sempre a notícia dela, mas ele acaba superando esse orgulho, vai visitá-la, e ela está já nos momentos derradeiros, e que vai levar
a esse processo dela de desencarne, e que, mais uma vez, ele vai, aí nós vamos ver na parte final deste capítulo, já início do próximo, que é assim, o chamamento final dele de transformação, que poderia ser superando o seu orgulho. Ele ainda vai, pega, assim, quer encontrar culpados por toda aquela situação que ele vivencia, e ele canaliza toda a sua energia contra aquele que teria, que foi realmente o responsável por entregar, né, o Evangelho de Jesus nas mãos da Abigail, que foi o Ananias, que aí vai se dar toda a história do caminho de Damasco, que é mais adiante, que provavelmente a gente não vai ver hoje, né? Vamos terminar esse capítulo aí que termina nas 116, né? Vamos São tentar, então, 7 agora páginas. tocar. Vamos ver se tu consegue ler aí agora 8 páginas, e a gente encerra esse aí, depois faz nos comentários finais aí, ou alguém possa comentar. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Página 108 do nosso arquivo em PDF do livro Paulo Estevão, capítulo 9. Ao vê-la, Saulo não dissimulou o seu espanto. A jovem, por sua vez, recebendo a jubilosa surpresa, tomou-se de sincera e transbordante alegria. Saudações afetuosas se trocaram entre ambos, enquanto os olhos traduziam a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento. O futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas, que pareciam agora modeladas em cera translúcida. Falaram da esperança que os alentara constante antes do reencontro. Notando que eles desejavam ficar sós para confidenciar mais à vontade, Zacarias e Ruth retiraram-se discretamente. Abigail, exclamou Saulo comovidíssimo, logo que se viram a sós. Abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Ouvindo o timbre caricioso daquela voz amada, o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente. Aquela humildade, aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. Guardando entre as suas as mãos pálidas da noiva, exclamou com um lampejo de alegria nos olhos: Por que dizes que eras o coração, se ainda és e sê-lo-ás para sempre? Deus abençoará nossas esperanças. Realizaremos nosso ideal. Voltei para levar-te comigo. Teremos um lar. Serás nele a rainha. Dominada por indefinível alegria, a noiva que o contemplava com lágrimas murmurou: Desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitos para nós. Deus sabe quanto eu desejei ardentemente ser a mãe carinhosa de teus filhos. Como conservei o ideal acima de todas as circunstâncias para formosear tua existência com meu carinho. Desde menina em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. E pensei que o Senhor me concederia o mesmo patrimônio de esperanças divinas, pois aguardava as bênçãos do santuário doméstico para glorificá-lo de todo o coração. Para exaltá-lo, idealizei a vida do homem amado, que me auxiliaria a erguer o altar da prole. E assim que me chegaste, organizei vastos planos de uma vida santa e venturosa, na qual pudéssemos honrar a Deus. Saulo escutava comovido.
Nunca lhe observara tamanha largueza de raciocínio e lucidez naquele tom de ternura tranquila. Mas o céu, prosseguiu resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante aventura na terra. Nos meus primeiros dias de solidão, visitava os lugares ermos como a procurar-te, requisitando o socorro do teu afeto. Os pessegueiros de nossa predileção pareciam dizer que nunca mais voltarias. A noite amiga aconselhava-me a esquecer. O luar, que me ensinaste a bem-querer, agravava as minhas recordações e amortecia as minhas esperanças. Da peregrinação de cada noite. Gente, tem um microfone aberto. Se alguém puder fechar aí, por favor. Da peregrinação de cada noite, voltava com lágrimas nos olhos, filhas do desespero do coração. Embalde procurava a tua palavra confortadora. Sentia-me profundamente só. Para lembrar e seguir tuas advertências, recordava que me chamaste a atenção a última vez que nos encontramos para a amizade de Zacarias e de Ruth. É verdade que não tenho outros amigos mais fiéis e generosos do que eles. Entretanto, não lhes poderia ser mais pesada na vida, além do que sou. Evitei, então, confiar-lhes minhas angústias. Nos primeiros meses da tua ausência, amarguei sem consolo a minha grande desdita. Foi quando surgiu aqui um velhinho respeitado chamado Ananias, que me deu a conhecer as luzes sagradas da nova revelação. Conheci a história do Cristo, o Filho de Deus vivo. Devorei o seu evangelho de redenção. Edifiquei-me nos seus exemplos. Desde essa hora, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Súbito acesso de tosse cortou-lhe a narrativa. As palavras da noiva caíam-lhe no coração como gotas de fel. Nunca experimentara dor moral tão aguda. Verificando a sinceridade natural, o carinho doce daquelas confissões, sentia-se pungido de acerbos remorsos. Como pudera abandonar assim a escolhida de sua alma, olvidando-lhe a fidelidade e o amor? Onde encontrara tamanha dureza de espírito para esquecer deveres tão sagrados? Agora vim encontrá-la exânime, desiludida de realizar na terra os sonhos da juventude. Além de tudo, o carpinteiro odiado parecia tomar lugar no coração da noiva adorada. Naquele momento, não experimentava apenas o desejo de lhe arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. De que poderes podia dispor o Nazareno obscuro, martirizado na cruz, para conquistar os sentimentos mais puros da noiva carinhosa? Abigail, disse comovido, abandona as ideias tristes que poderiam envenenar os sonhos de nossa mocidade. Não te entregues a ilusões. Renovemos nossas esperanças. Breve estarás restabelecida. Sei que me perdoaste a morte de teu irmão e minha família te receberá em Tarso com júbilos sinceros. Seremos felizes, muito felizes. Seus olhos pareciam pairar numa região de sonhos deliciosos, procurando reavivar no coração amado os seus projetos de felicidade terrena. Ela, porém, misturando sorrisos e lágrimas, acrescentava: francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, entretecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da tua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Ah, se pudesse, buscaria os teus parentes com amor. Haveria de conquistá-los para o meu coração ao preço de um grande afeto. Mas presinto que os planos de Deus são diferentes no que concerne aos nossos destinos. Jesus chamou-me para a sua família espiritual. Ai de mim,
exclamou Saulo, cortando-lhe a palavra. Em toda parte topo expressões do carpinteiro de Nazaré. Que flagelo! Não repita semelhante coisa. Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Quem poderia, então, como esse Cristo, interpor-se aos nossos votos? Mas Abigail fixou-o com gesto súplice e falou: Saulo, de que nos valeria a desesperação? Não será melhor inclinarmos-nos com paciência aos sagrados desígnios? Não alimentemos dúvidas prejudiciais. Esse leito é de meditação e de morte. O sangue, várias vezes, já me golfou pronunciando o fim. Mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Não concordo, respondia ele extremamente aflito. Essas presunções são fruto de ensinamentos absurdos, quais o desse fanático nazareno que morreu na cruz, entre a humilhação e a covardia. Nunca assim foste, melancólica e desalentada? Somente os sortilégios galileus podiam convencer-te de tais absurdos funestos. Mas procura raciocinar por ti mesma. Que te deu o crucificado, senão tristeza e desolação? Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios. Foi o Messias, dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. O jovem não conseguia dissimular a irritação que lhe vagava na alma. Sempre o mesmo refrão, disse confuso. Invariavelmente, a afirmativa de ter vindo para os infelizes, para os doentes e infortunados. Mas as tribos de Israel não se compõem apenas de criaturas dessa espécie. E os homens valorosos do povo escolhido? E as famílias de tradições respeitáveis? Estariam fora da influência do Salvador? Tenho lido os ensinamentos de Jesus, respondeu a moça com firmeza, e suponho compreender as tuas objeções. O Cristo, cumprindo a sagrada palavra dos profetas, revela-nos que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, a fim de que marchemos para Deus pelos caminhos retos. Não podemos conceber o Criador como juiz ocioso e isolado, senão como pai desvelado no benefício de seus filhos. Os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir, à prol da felicidade de seus irmãos. Mas no mundo, temos contra nossas tendências superiores o inimigo que se instala em nosso próprio coração. O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. São poucos os que se recordam da proteção divina nos dias alegres da fartura, como raríssimos os que trabalham a revelia do aguilhão. Isso demonstra que o Cristo é um roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas, chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. A respiração tornara-se difícil e não tardou que o sangue lhe borbotasse do peito em prolongada hemoptise. Aquele sofrimento, adornado de ternura e humildade, comovia e exasperava profundamente o noivo. Compreendeu
que seria impiedoso atacar perante a noiva aquele Jesus que ele cumpria perseguir até o fim. Não queria crer que a sua Abigail estivesse nas vésperas da morte. Preferia encarar o futuro com otimismo. Restabelecida, Fala ia voltar a seus antigos pontos de vista. Não toleraria a intromissão do Cristo no santuário doméstico. No esforço introspectivo, entretanto, concluiu que precisava dar uma trégua aos seus pensamentos antagônicos para cogitar dos problemas essenciais da sua própria tranquilidade. A jovem enferma, após a crise que durara minutos longos e tristes, tinha os grandes olhos serenos e lúcidos. Contemplando-a, naquela doce atitude de suprema resignação, Saulo de Tarso experimentou enternecedoras comoções íntimas. Seu temperamento arrebatado entregava-se facilmente às impressões extremadas. Aproximando-se mais da noiva amada, tinha os olhos úmidos. Desejou acariciá-la como se o fizesse a uma criança. Abigail, murmurou ternamente, não falemos mais de ideias religiosas. Perdoa-me. Recordemos nosso porvir de flores. Esqueçamos tudo para consolidar as melhores esperanças. E as palavras lhe borbulhavam ardentes de emoção. O carinho que evidenciavam era sintoma do arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que lhe trabalhavam agora no espírito angustiado. Entretanto, como se fora presa de singular abatimento, depois do esforço despendido, a jovem de Corinto estava lânguida, receando prosseguir no colóquio, em virtude dos acessos de tosse que a ameaçavam frequentemente. O noivo, preocupado, compreendeu a situação e, apertando-lhe as mãos transparentes, beijou-as enternecido. Precisas repousar, disse com inflexão carinhosa. Não te preocupes por minha causa. Dar-te-ei de minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. Depois de envolvê-la num olhar cheio de gratidão e infinita ternura, rematava. Voltarei a ver-te todas as noites que possa afastar-me de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar, lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Sim, Saulo, disse pausadamente. Jesus nos concederá o melhor. De qualquer modo, no entanto, estarás no meu coração sempre, sempre. O doutor da lei ia despedir-se, mas refletiu que a noiva nada lhe dissera com referência ao irmão. A generosidade daquele silêncio impressionava-o. Preferia ser acusado, discutir o feito com as suas penosas circunstâncias, para que também se justificasse, mas em vez de reprimendas, encontrava carícias. Em vez de exprobrações, uma tranquilidade generosa, com que a meiga jovem sabia ocultar as profundas feridas que lhe iam na alma. Abigail, exclamou algo hesitante. Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. Nunca mais pude falar-te das contingências que me levaram a tão triste desfecho. No entanto, estou convicto de que tua bondade olvidou minha falta. Por que te recordas disso? Respondeu-lhe, esforçando-se por manter a voz firme e clara. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo de todo o coração a dádiva da tua presença nesta casa. Há muito vinha pedindo ao céu, não me deixaste morrer sem te rever e ouvir. Saulo calculou a extensão daquela generosidade espontânea e teve os olhos úmidos. Despediu-se,
A noite fresca estava repleta de sugestões para o seu espírito. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebera tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. À sua vontade soberana dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? E todavia aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere, sorridente e tranquila. Homens enfermos e valetudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher, quando eventualmente não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Se era inconteste que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falara-lhe como que tocada de novas inspirações. Aqueles olhos pareciam contemplar interiormente a paisagem de outros mundos. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Entrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente, desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era panágio. Geralmente, os que se afeiçoavam aos galileus eram apenas criaturas que o mundo desclassificara pela decadência física, pela educação falha, pelo supremo abandono. O homem de responsabilidade, por certo, não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Figurara-se-lhe haver resolvido o problema. Continuaria a luta. Contava com breve restabelecimento da noiva. Logo que possível, desposaria Abigail e, com facilidade, dissuadi-la-ia dos fantasiosos, quão perigosos engodos daqueles ensinamentos condenados. No âmbito do seu lar feliz, prosseguiria na perseguição de quantos esquecessem a lei, trocando-a por outros princípios. Esses raciocínios lhe acalmaram, de certo modo, as inquietações. Mas no dia seguinte, manhã alta, o mensageiro de Zacarias golpeava-lhe a alma com uma notícia grave. Abigail piorara, estava agonizante. Incontinente, tomou o caminho de Jope, ansioso de arrebatar a bem-amada ao perigo iminente. Ruth e o marido estavam desolados. Desde a madrugada, a enferma caíra em penosa prostração. Os vômitos de sangue sucediam-se ininterruptos. Dir-se-ia que só esperava a visita do noivo para morrer. Saulo escutou-os lívido como cera. Mudo, dirigiu-se para o quarto, onde o ar fresco penetrava embalsamado.
trazendo a mensagem das flores do pomar e do jardim, que pareciam enviar despedidas às mãos delicadas e carinhosas que lhes haviam dado a vida. Abigail recebeu como com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. O tom de marfim do semblante abatido acentuara-se rapidamente. O peito arfava-lhe precípite e o coração batia sem ritmo. Sua expressão geral evidenciava a derradeira agonia. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Aquele olhar, aquela palidez de mármore, aquela aflição tocada de angústia, anunciava-lhe o desenlace. Depois de inquiri-la quanto à razão daquele abatimento inesperado, tomou-lhe as mãos flácidas, banhadas no suor frio dos moribundos. Como foi isso, Abigail? Dizia perturbado. Ainda ontem deixei-te tão esperançado. Pendi sinceramente a Deus que te curasse para mim. Extremamente sensibilizados, Zacarias e sua mulher afastaram-se. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor as últimas ideias, Saulo ajoelhou-se a seu lado, cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. A agonia dolorosa parecia-lhe o sofrimento injustificável que o céu houvera enviado um anjo. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade através das lágrimas que lhes desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho, com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo, murmurou dificilmente. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz desfeito em lágrimas. E contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente, acrescentava agonizante, cortando as palavras com a respiração opressa. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios supremos que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união dissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Via-se que a agonizante movimentava recursos supremos para pronunciar as derradeiras palavras. Quem te deu semelhantes ideias? Perguntou o jovem ralado de angústia. Esta noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito, tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho. Levar-te-ei aonde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono,
auxiliaria teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço da moribunda havia sido imenso. A voz extinguira-se-lhe na garganta. De seus olhos profundamente lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Mas após longos minutos de angustiosa ansiedade, ela dizia num arranco supremo: Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão chamou pela moribunda, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um palor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Esta, soluçante, desfeita em pranto, abraçou-se a Abigail, que desde a morte do filho resumia todo o seu tesouro maternal. A agonizante fixou o olhar respectivamente em cada um, como a evidenciar um amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus. Do jardim próximo chegavam perfumes brandos. O céu crepuscular tonalizava-se de nuvens aurifulgentes, enquanto os pássaros em recolhida cruzavam os ares alegremente. Pesada amargura abatera-se sobre a mansão da estrada de Jope. Alara-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores dos passarinhos. Saulo de Tarso ali se deixou ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morte adorada que parecia dormir. Final de capítulo. Bem, claro que aí, como já foi dito antes, né, foi a última oportunidade que ele teria, neste momento aí, de dar um ponto final e absorver toda essa capacidade que ela tinha de perdoar, essa irradiação do amor assim supremo que ela quase conseguia compartilhar com todos aqueles que estivessem na convivência com ela direta, e principalmente ele ali naquele momento derradeiro. Mesmo assim, a gente tem que sempre colocar assim o plano espiritual junto. O Saulo é o Saulo, foi o que foi, porque a história registra, mas era um ser, era um encarnado, era um espírito, não vou dizer como cada um de nós, né, mais sublime sob o ponto de vista das qualidades e do discernimento que ele teve para ser tocado pelo que vem acontecer mais adiante na transformação dele. Mas ele não deixou, naquele momento ali, de ter as influências espirituais lá de baixo. Porque todo o que a gente vê por esse texto aí, um bom momento em que ela várias vezes repetia Jesus, o Evangelho, muito que provavelmente nos ouvidos dele, os espíritos lá de baixo estavam dizendo, releva porque ela está tendo alucinações, releva porque ela está nesse momento de aquela coisa que muitos querem dizer assim, está enlouquecendo, está isso, está aquilo. Então, ele relevou, ele não teve um ataque de fúria quando ela passa a repetir de uma forma insistente, eu tive contato com Gesiel, eu tive Jesus isso, Jesus aquilo, e todos os ensinamentos que ela teve, ele teria, pela natureza dele, a gente viu todo o desenrolar das perseguições que ele teve com os cristãos, ele teria um ataque de fúria. Só não teve, provavelmente, a esperteza e a inteligência das trevas em terem dito para ele, releva. Provavelmente colocaram no psiquismo dele um ar de compaixão pelo que ela estava vivenciando. Porque o que ela estava se defrontando naquele momento derradeiro, que muitas vezes até ocorre isso até conosco, né, na nossa vida. Agora, trazendo, se a gente não traz esses ensinamentos, a história é muito bonita, é linda, né? Mas um estudo disso aí a gente tem que trazer para a nossa vida do dia a dia. Se a gente olhar a capacidade de perdão que teve, que demonstrou a Abigail, a gente vê no dia a dia nosso aí, no noticiário como um todo, quantas pessoas que numa hora de perda profunda, né? Pega lá aquela mãe que perdeu, quer dizer, que teve arrebatado o seu filho
num crime, né, numa situação em que a luz da justiça dos homens foi injusta e que merece uma punição e merece um corretivo, as pessoas, naquela hora de desespero, na hora de um velório, na hora da perda, têm a sua revolta. Eu quero justiça, eu quero isso, eu quero aquilo. Elas querem sangue, elas querem a vingança. E jamais pensam, nem se aproximam dessa capacidade de perdoar. Agora, também é fácil a gente dizer isso e só narrar o fato, né? Mas vamos nos colocar na situação dessa mãe com uma perda, né, absurda e que um afeto nosso. Será que a gente seria mais essa mãe revoltada ou seria um pouquinho de uma Abigail? Não vou nem dizer por inteiro uma Abigail, travaria uma luta interior para procurar ser uma Abigail, né? E essa é a reflexão nossa. Isso que a gente tem que tirar de ensinamento do que a gente estuda, quando a gente, né, tem contato com o Evangelho de Jesus, e assim por diante. É se colocar na situação. E tem esses dois lados. E esse lado dessa vida, como sempre a gente insiste mais, quando estava lá desde o início, essa história, tanto do Gesiel, como do Abigail, ou se pegar lá o pai deles ou a mãe deles, né, toda aquela trajetória que tiveram, o exemplo de vida, o que a gente mais seria? A gente mais seria o outro lado, o verdugo que levou ao estado de busca da justiça, ou muitas vezes até da tortura. A gente seria quem? Né? E isso que eu acho que essa é a grande reflexão e que merece de cada um de nós, sempre quando a gente estuda a doutrina espírita, não olhar só sobre o estado que é muito bonito, do romance, da história, da própria história, porque isso é um livro de história contando do outro lado, em pormenores, situações que, se a gente estudar o Evangelho de Jesus, a história de Paulo de Tarso, as cartas de Paulo, e mais adiante nós vamos ter aí também condições de estudar, assim, pelo menos por cima, e a razão de cada uma dessas cartas. Como é que se deram essas cartas de Paulo? Jesus tinha um grande plano, e esse plano, além daquelas escolhas que ele fez dos discípulos, né, das 12, considerando sempre o perfil médio da civilização humana, ele representou para os seus discípulos. E estava faltando essa figura do Paulo, que estava sendo moldado. Mas, por um comportamento dele humano, ele estava resistindo. E quem foi, em nome de Jesus, que foi assim o representante direto de Jesus para esse estado de transformação do Paulo, do Saulo, foi o próprio Estevão, o Gesiel. O Gesiel, o Estevão, foi o médium de Jesus em toda a trajetória da pregação do Paulo. E o Paulo é a essência do evangelho que se perpetuou pelo mundo hoje. Tanto é que hoje, mesmo os católicos, se a gente pegar aí um estudioso do cristianismo, aquele católico, digo assim, vai pegar lá um padre desses teólogos cristãos, o estudioso mesmo do evangelho de Jesus, ele estudou as cartas de Paulo. Ele tem as cartas de Paulo como a essência do evangelho de Jesus. E as cartas de Paulo foram ditadas pelo Estevão, que recebeu mediunicamente de Jesus. Isso é o grau de profundidade, quer dizer, isso a gente pode, claro, e compreende bem isso, porque a gente tem a própria doutrina espírita nos dá as ferramentas para que a gente possa estudar isso aí de uma forma profunda, compreendendo o fenômeno. Vai falar isso que mediunicamente Jesus passou para o Estevão, que já estava morto, quer dizer, morto para um que está vivo, esperto e até em delírio. Daqui a pouquinho vão achar que o Paulo estava em delírio, que muitas vezes também vai dar essa impressão mais adiante, que as pessoas enxergando por cima, ele, no estado que ele esteve de delírio, tem muitos que acham que também a transformação que ele vai se dar lá agora no deserto, com aquele sol do meio-dia, bom, isso fica para mais adiante, mas aquele sol que ele teve alucinações, né? Não enxergou Jesus e nada, teve alucinações, um estado de culpa e tal. Sempre tem aqueles dois lados. Não vai ter alguém que estuda profundamente a doutrina
espírita e não vai achar que determinadas coisas parece que são e é um exagero de quem está narrando. Aquele que tem determinada capacidade mediúnica aflorada, ele por si só, ele já acha, será que é meu? Será que é isso? Isso aí é uma loucura. Agora, quando se a gente aprofunda o estudo da mediunidade, aprofunda o estudo da doutrina, vai perceber que não existe o fenômeno absoluto da mediunidade. Existem situações que é o conhece a ti mesmo, a essência toda do autoconhecimento. O médium, quem estuda, quem está impregnado pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus e utilizando das ferramentas psíquicas da nossa própria antena, que é a nossa luz, que é o nosso espírito, vai perceber que não existe a captação absoluta, que não existe simplesmente o fenômeno ostensivo da vidência ou da clareaudiência, ou seja qual for, não é absoluto, ele é relativo. Agora, eu tenho que perceber o seguinte, o que não é meu, o que é do alto, o que é lá de baixo, vai depender da minha vibração, do meu pensamento. Então, se a pessoa está bem consigo mesmo e tem uma impressão espiritual, vem de cima. Isso o Gamaliel mesmo diz, então não está nessa obra aí, mas em outros ensinamentos do Gamaliel, ele, quando era defrontado lá no Sinédrio, claro que a gente aqui teve ali nessa obra, cita por cima aqueles julgamentos e os pronunciamentos, e tinham rabinos que estavam naquela, esse Jesus, esse seguidor, essas dúvidas, ele dizia, se é do alto, vai se perpetuar. Se é de Deus, fica. Se não é de Deus, é passageiro como uma nuvem, ou como um fenômeno da natureza, um fenômeno climático. É passageiro. E não era passageiro, então é de Deus. E foi por isso que ele, recebendo depois do Pedro os escritos de Levi, o Evangelho de Mateus, que ele estuda aquilo ali e resolve. Ele encontrou o caminho de Damasco dele também. Vou me aposentar, me recolher no deserto e lá vou refletir sobre esses estudos, esses ensinamentos. Isso vale para qualquer um que se defronta com um processo de transformação que é permanente, cada um de nós está sempre permanentemente buscando o seu crescimento espiritual, né, nessa longa trajetória, em direção ao mundo da luz, incessante, mas cada vez mais a gente tem que se despir de preconceitos, de situações que ficam nos aprisionando a determinados conceitos que nos levam a determinados rituais também, né? Porque às vezes o exercício da religiosidade, de buscar a religação com o transcendental, nos aprisiona quando a gente segue, eu só posso fazer tal coisa se isso for dessa forma. E aí começam aquelas velhas coisas, são os rituais. Tá? Há religiões, há religações transcendentais que são aprisionadas por rituais. Nós temos de nos despir sobre tudo isso e ficar com a essência do pensamento. A essência do pensamento é o quê? Se quer ser simples na vida, um cristão simples, basta ser bom. Quer ser um médium que vá ser intuído pelo alto, basta ser bom. Sendo bom, o caminho está aberto. Agora, ser preconceituoso, olha, eu vou ser um médium seguindo determinados ditames, porque eu estudei e vou estudar para poder ser o melhor médium sob o aspecto disso e daquilo, deixar em paralelo ou em segundo plano o ser bom, o caminho vai ser tortuoso, vai ser o quê? Vai estar impregnado de conceitos estranhos à essência do cristianismo e nos vinculando a determinados rituais. E é isso que aconteceu, que desvirtuou a própria igreja de Jesus, foi isso. As concessões que foram feitas ao Império Romano, que surgiu aí, o cristianismo com a proteção do Império Romano. E aí surge a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana. E mais adiante, a investida das trevas em desvirtuar tudo isso com a essência do poder, e aí incutindo nas pessoas o orgulho, o poder, a mistura entre o Estado e a religião, a religação com a proteção do Estado, e aí vem o orgulho individual, o exercício do poder, e assim por diante, que ocorreram com os imperadores
e papas, bispos e assim por diante. E aí começa a se entrar numa escuridão da igreja, que foi a Inquisição, que foi um império do cristianismo sob o comando das trevas. Aquela mesma treva que tentou impedir a vinda de Jesus foi a mesma que 1000 anos depois, olha aí, você estudar lá o Apocalipse de João, a besta do Apocalipse, aprisionada durante 1000 anos depois, foi solta a besta, e a besta consegue, no seio da igreja, tomar o comando em nome de Jesus. Claro que foi um estado de escuridão, se dissipou essa nuvem, mas há algumas ainda ramificações que andam por aí. Né? E andam por aí porque o processo sempre é evolutivo, tudo vai se dissipar, e toda a natureza nossa, e aí se estudar sob o ponto de vista da história e também dos ensinamentos do cristianismo, através da próprio estudo da doutrina espírita, né? Da obra do Chico Xavier, e aprofundando sob o ponto de vista espiritual, os ensinamentos da doutrina do Evangelho de Jesus, né, de Kardec, e assim por diante, nós vamos perceber o porquê que é o mundo de provas e expiações e de futura regeneração. Quer dizer, essa regeneração, ela se dá exatamente por essa dissipação final daquele estado de escuridão da Inquisição. E que ano que se dá, o próprio Chico Xavier diz, que o Emmanuel diz para ele, foi 1755, mais ou menos naquela fase. E que, então, que 300 anos depois, esse processo estaria praticamente num marco de transformação final, seria de regeneração, seria o 2055. Claro que isso não é a meia-noite de 2055, é aquela fase que o mundo, a energia planetária nossa, estaria mais propícia a encarnações de espíritos que têm o propósito de evoluir, quer dizer, já encarna com o propósito de evoluir, não aquele assim, vou ver o que dá, ou pelo menos não será a maioria dos encarnados com esse propósito, um que outro ainda por um processo de transitório, né? Mas já com não a maioria. Já hoje, a maioria dos encarnados na Terra não tem os mesmos propósitos que tinham 50 anos atrás. Aí vai dizer, não, hoje tem mais maldade, que tem um muito maior número de encarnados, e hoje as coisas afloram de uma forma muito mais massiva, sob o ponto de vista aí da própria internet, né, da forma de comunicação, do mundo digital e assim por diante. Mas isso tem um processo de depuração necessário para acelerar o processo, catalisar o processo de transformação que se vislumbra que vai ocorrer aí dentro aí de 20, 30 anos, quer dizer, vai se consolidar neste momento. Que aí vai ser também o nosso momento que a gente já partiu, já está partindo, já está no epílogo final da nossa vida, e todos aí, boa parte de nós já estaremos lá, preparando a volta já, felizmente, para o mundo de regeneração. Às vezes a gente fica até com receio, todos nós temos o receio da própria morte, e é bom que tenhamos isso, porque senão nós seríamos muito mais autodestrutivos. Porque o temor da morte, o temor do desencarne, ele é benéfico. Porque se não houvesse o temor, nós iríamos acelerar o processo. Felizmente, cada um de nós tem um determinado temor apegado a determinadas situações nossas afetivas, às vezes até um pouquinho materiais, até de transferência dos problemas que nós vamos transferir aos outros, e que muitas vezes até com uma determinada penúria a gente quer então vivenciar o processo para não transferir para outros o problema que a gente gostaria de resolver e não resolve, né? E não resolve, às vezes, por questões até individuais, por falta de energia que a gente dê para transformar as coisas, e a gente é muito acomodado, a inércia, aí vem mais uma faculdade humana. A tendência individual de cada um está em repouso, a tendência, a energia, a inércia. Cada um tem essa... Isso é um fenômeno físico, né? A tendência dos corpos a se manterem parados. Nós temos a tendência de ficar parado. Até que, por várias razões, a gente vai ver, né? A tendência de quem mais descansa, mais que acha que tem que descansar mais. Quem menos faz, mais acha que está fazendo muito e menos vai fazer. Agora, quem impulsiona tem aquela coisa da meta, o pensamento coloca a superar obstáculos e dificuldades, acaba dando como se fosse a força eletromotriz de fazer as coisas
proporcional à força do pensamento. A nossa tendência é a gente deixar, não vou pensar, vamos deixar a vida correr, é assim, a tendência é inércia, é ficar parado. Não significa com isso regredir, mas significa postergar uma oportunidade de evoluir, que é o propósito de cada um ao estar numa dimensão com a nossa, que é o mundo que nós vivenciamos aqui, encarnados para evoluir. Cada um está aqui encarnado para evoluir. Ninguém está aqui para ficar parado e muito menos para dar para trás, sob o aspecto de regressão ou de perder tempo. A sensação, às vezes, é de regredir quando nós não estamos fazendo na proporção do que o universo espera de nós. É lógico que sempre a gente vai fazer e faz menos do que o universo espera, mas isso é natural da nossa imperfeição, é proporcional à nossa imperfeição, mas a gente tem que ter progressivamente uma força interior, né, de procurar ser mais, procurar fazer mais, procurar colocar o pensamento e o nosso corpo numa sintonia para progredir. É essa a nossa essência. E acho que dessas reflexões, desses estudos, é o que mais é importante, tirando a parte muito bonita da história, disso, e de conhecer, e de se defrontar com um romance como esses, que relata episódios, né, que realmente ocorreram na nossa história recente, há 2000 anos atrás, e que serve para nós de exemplo, muitos exemplos e de muitas reflexões necessárias. Acho que é isso, então, né, pessoal? Então, vamos dar encerramento de hoje. Semana que vem é feriado e nós vamos, então, agradecer. Agradecer ao alto, aos nossos amigos espirituais, às entidades da Casa Lucas de Assis, a energia de Francisco de Assis, que ontem foi a sua data, ao qual nós estudamos tantas vezes esse espírito, essa luz radiante, essa estrela que foi Francisco de Assis, se irradiando por diversas encarnações de diversos momentos sublimes da civilização humana, ao qual nós devemos muita gratidão. A ele nós agradecemos, ao Pai Nosso, que estás no céu, e que santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Então tá, Valeu, turma. Valeu, obrigado, Francisco. Obrigado, Eu que Mari. agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, beijo. Tudo de bom. Abraço para vocês. Beijo. Até amanhã. Beijo no restaurante. Obrigada, Mari. Imagina. Até amanhã.